Os registros históricos apontam a existência de casos de homossexualidades datados desde antes de Cristo e há quem aponte ainda que existirão civilizações ao longo da história que aceitavam a homossexualidade. Em 28 de julho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTI, data reconhecida mundialmente e marcada por um episódio ocorrido em Nova York no ano de 1969. Na data, pessoas que frequentavam o bar direcionado ao público LGBT resolveram reagir a batidas policiais realizadas frequentemente no estabelecimento. A manifestação durou algumas noites, tornando-se um marco histórico e no ano seguinte foi organizada e comemorada a primeira parada do orgulho LGBT em 1º de... Diante dessa maior visibilidade LGBT na sociedade, muitas políticas públicas, tornam-se necessárias para atender a esse público, como é o caso da adequação do nome social de transexuais. O nome é a nossa primeira identidade, a primeira apresentação e o que nos diferencia em público. E ter um nome que não condiz com o seu gênero é muito difícil no dia a dia dos travestis e transexuais. O nome civil, aquele que consta nos documentos emitidos pelo Estado após o nascimento, representa uma pessoa que ela não é mais. Além disto, para muitos, o nome civil original remete a uma época de intenso conflito interno. Por isso, se tem recorrido para a adequação do nome social, que é aquele pelo qual as pessoas preferem ser identificadas no meio em que vivem, a fim de evitar constrangimentos com um nome constante no registro. E me reconheci e me permiti que a minha vida abriu assim, as portas de tudo quanto era lado, né? Eu sempre faço uma analogia que é o seguinte, é pegar uma meia, pega uma meia e bota na cabeça de um gato. O bicho vai se encolher todo e vai começar a andar para trás. Por quê? Porque aquela meia não faz parte da identidade dele. Um bicho que é ágil, um bicho que é forte, que é esperto, exatamente, ele acaba ficando acuado com aquela meia na cabeça. Mas no momento que você tira aquela meia, ele volta a ser a mesmo gato, né, forte. Até onde você aceita isso? Até onde você tem essa leitura e você vê isso como a verdade, né? Eu tive um processo de negação que foi dos meus 16 anos até os 24. Eu não me aceitava enquanto pessoa, não me aceitava. E eu lutei de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que eu não fosse uma pessoa trans. Mas foi a partir de quando eu me identifiquei de fato e me reconheci e me permiti que a minha vida abriu assim, as portas de... eu não vejo distinção em amar o João e amar a Maria. Eu acho que eu posso me apaixonar tanto pelo João quanto pela Maria. Não vejo problema nenhum nisso. Até porque eu acredito que a gente ama aquilo que está dentro da pessoa e não o superficial, não o corpo físico, né? Sim. Só que... E é muito engraçado porque, assim, falam que nós temos um problema mental, né? Que, no caso, a pessoa que é por ser trans, ela tem um problema mental. Mas é tão engraçado que uma cirurgia estética, que seria a mudança de sexo, consegue curar essa doença mental? Não é louco pensar isso? Então a gente tem essa convite da Fabrícia de Souza, que é uma das presidentes da instituição. Eu cheguei aqui para auxiliar no andar da carruagem. Aí, com o passar do tempo, eu acabei me identificando. A gente começou a fazer muitas modificações, né? Porque antes era uma instituição que só atendia travestis transexuais. Depois a gente ampliou e a gente começou a trabalhar com a população LGBT e hoje a gente já atende mulheres vítimas de violência também, mulheres cis, né? Sim. Então a gente ampliou. Até onde você aceita isso? Até onde você tem essa leitura e você vê isso como a verdade, né? Eu tive um processo de negação que foi dos meus 16 anos até os 24. Eu não me aceitava enquanto pessoa, não me aceitava. E eu lutei de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que eu não fosse uma pessoa trans. Mas foi a partir de quando eu me identifiquei de fato e me reconheci e me permiti que a minha vida abriu assim, as portas de tudo. O andar foi pra frente? Tudo fluiu. Porque tem a questão do nome social, ela é muito importante quando a gente consegue a retificação. Por quê? Uma coisa é você conseguir uma conquista por uma sombra. Outra coisa é você ver o seu nome ali gravado nas conquistas, entende? Isso é muito importante.
Isso é uma coisa, é um ganho pessoal de você ver o seu certificado com o seu nome, que você se identifica, você vê, no meu caso, né, os troféus, medalha, enfim, tudo, né, os artigos que eu escrevo, tá lá meu nome, entendeu? Tipo, e é reconhecido cientificamente, que sou eu, exatamente. Isso é muito importante, né? Isso é